Olá, está começando mais um episódio do nosso Sintcast e hoje temos um tema bem especial para marcar aí o nosso mês do orgulho LGBTQIA+. Estamos aqui com convidados especiais e vamos fazer um debate bem importante sobre uma conquista, a conquista do direito da professora trans, a professora Lu Schmidt de Blumenau, que conquistou a aposentadoria especial de mulheres, uma conquista aí assessorada pelo jurídico do Sint, pela luta que esse sindicato tem feito. Então, vamos conhecer os nossos convidados. Eu peço primeiro para a Lu, a nossa convidada especial, aí, se apresentar, falar onde que é professora, quanto tempo, professora do quê. Conta para gente, Lu. Ok, olá, tudo bem para vocês? Meu nome é Lu, eu moro em Gaspar, tenho 52 anos. Eu comecei a trabalhar na rede estadual de ensino em 93. Sou formada no magistério e licenciada em matemática e física e pós-graduada em educação. Trabalho, então, desde 93, estou fazendo 33 anos, praticamente, de magistério. Na rede estadual. E também trabalho na rede municipal em Gaspar. Temos aqui a presença do nosso advogado, do escritório aqui do sindicato, doutor William. E, doutor, a gente quer saber também onde que esse tema lhe passa, onde que ele atravessa e um pouco da tua trajetória em defesa dos direitos. Claro. Olá, Silvia, Sandro, Lô, tudo bem? É um prazer e uma honra, com certeza, estar aqui. Né? Bom, esse tema me atravessa porque, enfim, eu sou um homem LGBT, né? E tenho essa militância tanto na advocacia quanto política já desde o movimento estudantil, enfim. Né? Na advocacia eu trabalhei com movimentos sociais dentro dessa pauta, trabalhei com a própria RENAP, que é a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, atualmente um pouco afastado, mas já tivemos bastante trabalho. E também, né, desde 2012, se eu não me engano, estou aqui, faço parte do Sint, sou cria da casa, com muito orgulho, né, e trabalhando, então, assim, com essas pautas, né, encaminhando pelo jurídico, né, e seria isso, né, me atravessa justamente por essa questão pessoal mesmo. Então, sejam bem-vindos. Obrigado. E temos aqui também o Sandro, que é o nosso secretário dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Sandro, qual a importância do sindicato trazer esse debate aqui para a gente fazer hoje? Eu acho que é importante porque faz parte do... Primeiro, olá para os nossos convidados, né? A Lu, doutor William, a Silvia que vai estar nos auxiliando aqui. Então, acho que a importância de ter a Secretaria LGBT, eu acho que foi uma luta, não só minha, mas de todos os professores e professoras LGBTs, trans, para que o Sint também, né, começasse a fazer um debate fundamental, principalmente nesses últimos tempos, onde nós, também sou um homem gay, né, nós, professores e professoras, tivemos aí um período de ataque muito grande na educação, né, onde falar de gênero, onde fomos acusados pela mamadeira de piroca, onde fomos acusados, e somos muitas vezes acusados, né, de induzir as nossas crianças, né? Então, acho que o papel do Sint, como essa secretaria, realmente é dar a garantia e dar a visibilidade de que nós temos uma pluralidade também na educação, tanto para os nossos alunos quanto para os nossos trabalhadores. Então, nós temos homens e mulheres da comunidade LGBT que chegaram e são professores, professoras, possuímos alunos e alunas que também são LGBT, né? Eu acho que o papel do Sint é fazer esse intercâmbio, garantir isso daí, enfraquecer um pouco essa violência que está contra nós, né? É debater que hoje uma trans, na sua grande maioria, está sendo invisibilizada, não possui, infelizmente, 0,2% das trans que conseguiram chegar numa universidade. O exemplo está aí da nossa querida Lu Schmidt, que é professora, formada, pós-graduada, mas a maioria das nossas trans não tem essa mesma chance. E ainda conseguiu ser professora do magistério catarinense,
né? Então, acho que esse é o papel da secretaria, é dar essa visibilidade de que nós temos uma educação plural e o CENTE também é plural. Então, nessa pluralidade, né, o direito conquistado aqui para a Lu, ele tem um significado maior para toda a população LGBT, né? E também, mas tem um significado pessoal, né? Tem um significado de conquista. Como que foi, assim, você ter acesso? Qual o caminho que tu fez para conseguir adquirir esse direito? Bom, em 2021, eu tinha aproximadamente já quase 25 anos de magistério e procurei o doutor Marcos, né, que é o advogado O Marcos Palmeira aqui, Marcos né, do Palmeira, sindicato. isso, advogado do sindicato. Ele esteve em Blumenau para atender os professores lá da regional de Blumenau e eu marquei um horário para conversar com ele sobre aposentadoria. E aí, nessa conversa, ele disse que como eu era uma mulher trans, professora trans, eu poderia fazer o pedido de uma aposentadoria especial. E aí ele deu todas as informações necessárias, quais os trâmites legais que eu deveria fazer, desde de mudança nos documentos, na identidade, certidão de nascimento, os documentos para encaminhar, inclusive, para o INSS, os pedidos para a Secretaria de Educação. E uns 3 anos depois eu já fiz esses documentos, fiz essas alterações do nome social, né? Fiz a mudança do nome para Luz Schmidt, a mudança de gênero também, tanto na Esse certidão. processo, tanto a mudança do nome quanto a mudança de gênero, foi intermediado aqui pelo sindicato. Né, foi uma orientação, ele deu toda a parte de informação, né, dos meios jurídicos que eu deveria procurar, né? Que documentos eu deveria fazer. Ele disse que, inclusive, não precisava fazer a alteração do nome, porque eu tinha o nome Valdemar Schmidt anteriormente, né? Ele disse que eu poderia continuar com o nome de batismo, mas se eu quisesse também fazer a mudança do novo nome social que eu usava na época, poderia ser feito, que poderia, inclusive, dar mais rapidez também para a aquisição desse processo. E com todas as informações, por isso que eu acho a importância dos professores, né, assim que eles começam a trabalhar na rede estadual de educação, aqui em Santa Catarina, se filiem ao CINTE, né, principalmente a população LGBT, que hoje é bem massacrada, bem perseguida, inclusive, né, pelo próprio poder público, inclusive, deputados que criticam, os pais que muitas vezes têm a parte do preconceito que prejudica bastante também a nossa categoria e principalmente essa população LGBT. Então, o CIT dá todo esse amparato, né? Essas informações, esse amparo jurídico também. Eu acho isso muito importante. Então, com essas informações, é que eu fui buscar toda essa documentação e aí eu fiz um encaminhamento ano passado e esse ano já saiu o resultado, que eu estaria, a partir do dia 2 de março, me aposentando. Então, eu tenho as licenças prêmios agora para retirar, tenho licença prêmio até final de outubro, e aí dia 1º de novembro oficialmente sai a minha aposentadoria. Na verdade, a aposentadoria saiu dia 12 de março, né? Desse ano, mas como eu ainda tenho as licenças prêmios, sai depois da licença. Então, graças à informação do apoio que o jurídico do CINTE me forneceu, porque senão eu estaria até hoje sem saber da importância desse direito que nós temos, né? Então, acho que essa importância foi muito boa e a gente tem muito a agradecer ao CINTE por isso também. E o Dr. William, que acompanhou esse processo, não foi uma ação judicial, né? Foi uma questão administrativa. Como que foi um pouco esse processo? Então, nós fazemos o acolhimento, né, e os primeiros atendimentos da Lu, e a gente identifica, né, normalmente qual é a necessidade, através de uma análise jurídica, enfim, interna do próprio jurídico, né, se a gente tem ou não necessidade imediata de fazer ação judicial, né, que na verdade a gente não vai necessariamente fazer uma ação todas as vezes, enfim, né, a depender do direito que a gente está perseguindo, a gente consegue administrativamente, inclusive, trazer com mais celeridade,
né, esses direitos. No caso da Lu, a gente tem poucos precedentes, por exemplo, aqui em Santa Catarina especificamente, em relação a processos judiciais. Existe algum caso de professora aposentada? De aposentadoria, não. Que não que a Olha. gente tenha identificado, pelo menos, assim. Pelo menos não judicialmente. A gente vê bastante questões administrativas sendo encaminhadas. Quer dizer, não tanto quanto a gente gostaria, mas existem, né? No caso específico da Lu, qual foi o que a gente reuniu de informações, digamos assim? De onde que vem esse direito dela, de onde que nasce o direito? Justamente assim, o STF ele julgou a DI 4275 inicialmente, que é onde ele reconhece a possibilidade de, por mera declaração, ser feita a alteração do nome, prenome e do gênero, né, da pessoa no registro civil, né? E depois tem também do STF, nós tivemos um tema complementar, que é o tema 731, aonde a gente tem o reconhecimento de que apenas no cartório, ou seja, indo no cartório, a pessoa já consegue fazer essa retificação, né? Por que que isso é importante? Bom, primeiro que assim, a utilização do nome, prenome, né, e nome social é um direito de cidadania, enfim, é garantido constitucionalmente, por isso que o STF veio e trouxe isso, né, numa ação direta de inconstitucionalidade, inclusive, né? No caso, assim, depois disso a gente tem uma regulamentação do próprio CNJ, que é o órgão que regula os cartórios, né, através inclusive das Corregedorias Gerais de Justiça nos estados, né, aonde, se me permitir, eu vou até ler aqui no artigo 516 desse provimento 149 de 2003, né, que diz assim: toda pessoa maior de 18 anos de idade, completa, habilitada à prática de todos os atos da vida civil, poderá requerer ao ofício do registro civil das pessoas naturais a alteração e a averbação do prenome e do gênero, a fim de adequá-los à identidade autopercebida. Então, a partir das decisões do STF, né, a gente tem o julgamento de uma ação, o julgamento de um tema, né, de repercussão geral, enfim, a gente tem esse provimento do CNJ, então, né, nos garantindo também esse direito de alteração, né? E aí da onde que nasce o direito previdenciário especificamente, né? Do pré-julgado do TCE, que a gente inclusive falava antes aqui, nós temos um pré-julgado aqui em Santa Catarina, no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que é o órgão que regula as aposentadorias aqui no estado, inclusive homologa as aposentadorias após a concessão delas, né? A gente tem o pré-julgado 2326, é isso mesmo, que orienta, então, que conforme as decisões do STF, inclusive pelo tema 731 especificamente, né, as aposentadorias serão conforme o gênero que está declarado no registro civil. Isso é uma decisão aqui do Tribunal de Tribunal Contas de Contas. do Estado de Santa Catarina. Na verdade, é um pré-julgado, ou seja, ele orienta, né, o próprio Tribunal de Contas no momento em que ele vai fazer a homologação dessas aposentadorias. Se no que é o órgão documento de da controle. pessoa tá gênero feminino e masculino, né? Se Isso. está feminino, automaticamente aposentadoria. Vai ser através do gênero ali específico. Inclusive, no ponto 3 desse pré-julgado, eu também vou pedir licença aqui para ler, porque é bastante interessante desse ponto. Diz o seguinte: conforme determinado pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela vedação da discriminação, é defesa ao ente público responsável pela análise de processos de aposentadoria proceder a tratamento diferenciado quando da tramitação de requerimentos aposentatórios de servidores que promoveram a alteração de seu gênero, atestada pelo documento de registro civil de pessoa natural. Então, assim, teoricamente, aqui em Santa Catarina, a gente tinha o quê? Esse panorama de que bastaria, então, essa orientação da alteração da documentação e encaminhamento também da alteração nos assentamentos funcionais, transcrição funcional, fichas financeiras e tudo mais, para inclusive contar o tempo pregresso para essa aposentadoria, Sim. né? Pelo gênero feminino, né, no caso, que é o que estaria declarado ali e tudo mais, né? O próprio Conselho Estadual de Educação também tem algumas resoluções que falam sobre essa alteração
do nome, prenome, né, mas aí especificamente sobre alunos, professores e o ambiente escolar em si. Mas isso também já, né, a gente vê a influência das decisões do STF e a necessidade dessas decisões do STF, felizmente ou infelizmente, para a gente poder garantir esses direitos. Então, assim, com isso, após todo o encaminhamento administrativo de alteração dessa documentação, a gente pôde, então, fazer o encaminhamento do pedido de aposentadoria e fazer esse acompanhamento, que foi processo de aposentadoria como se mulher biológica fosse, né, enfim, né, com o gênero feminino e já alterado, e a gente teve então esse sucesso aí que é um marco histórico, na verdade, a aposentadoria da Lu, né, inclusive uma grande vitória, né, do sindicato, na verdade, através da orientação da assessoria jurídica, né. Então, assim, essa foi a tramitação administrativa e, claro, percebam que, assim, uma vez que essa aposentadoria ela tivesse sido negada ou tivesse algum tipo de problema, algum questionamento ou mesmo tivesse sido travada, né, tivesse alguma omissão em relação a isso, nós teríamos já um arcabouço todo jurídico, né, jurisprudencial e administrativo que nos amparava para fazer uma eventual ação judicial, né? Então, assim, todo esse encaminhamento, todo esse trâmite sempre vai ser pensado dessa forma. Será que a gente consegue resolver administrativamente, que é a maneira mais célere, que é também uma forma da gente contribuir com o Poder Judiciário, com a questão de demandas judiciais e tudo mais, né? No caso, primeiro esse encaminhamento administrativo, para depois, se a gente tiver algum percalço nesse caminho, aí sim fazer ação judicial. É claro que, assim, depois que isso já é comum na assessoria jurídica, a gente toma aquilo como modelo. Então, assim, eventualmente existem ações que a gente não vai fazer um pedido administrativo porque a gente sabe qual vai ser o resultado. Então, a gente já pode ir direto para ação judicial. Né? Não era esse o caso, né? Então, que bom que a gente conseguiu, de maneira célere, aí, trazer esse direito, trazer essa conquista junto com o aluno. E ele não é um caso de privilégio individual, né? Não é uma questão assim só para... Mas é um caso de reconhecimento da identidade da professora, né? Como ela se reconhece e respeitar também esse direito, né? E isso mostra também como as decisões dessa natureza, como tu falasse, né? Ela vai servir de parâmetro para outras decisões, né? Sem dúvida. O caso da professora Lu, primeira professora trans aposentada dentro dos direitos que as mulheres professoras têm, isso sendo um caso inédito em Santa Catarina, abre caminho para várias outras conquistas, né? E para você, professora, como foi quando você, assim, poxa, me aposentei, consegui esse direito, consegui esse reconhecimento? Como que foi para ti? Bom, eu até achei que precisasse processo, eu pensei que sempre que a gente vai atrás de um direito, né, e a gente sabe o arcabouço de ações que o Cinti tem para reconhecer os direitos dos trabalhadores de educação, eu pensei, vai ser mais um processo que a gente vai esperar 10 anos até ganhar, né? E quando saiu esse resultado, que até a escola ligou, a vossa aposentada é 2 de março desse ano, eu disse, nossa, não é milagre, é pegadinha, né? Então, a felicidade com certeza veio na hora, né? Porque acho que depois de 33 anos em sala de aula, trabalhando 60 horas na maior parte do tempo, a gente já vem de uma longa jornada, um pouco de estresse, de cansaço e mais do que reconhecimento também, depois dessa longa trajetória, né? Então, graças a todas, novamente, essas informações que os advogados do Cinti me repassaram, toda essa ajuda que a gente teve aqui no Cinti, fechou com chave de ouro, né? Isso para mim é uma maravilha ter esse direito reconhecido, porque eu nunca esqueço a primeira vez que eu fui fazer preencher uma ficha para trabalhar numa empresa lá em Gaspar, lá a gente já sentiu o preconceito, né? Então eles não perguntavam se tu estavas estudando, qual era o teu conhecimento, eles perguntaram se você estava namorando, porque eles queriam saber quem estava namorando, se namorava uma menina, então ali a gente já é preconceito, né? E depois
homossexual já passa por preconceito e depois a gente percebe que as mulheres trans, os homens trans passam preconceito dobrado, né? Então a gente teve muitas portas fechadas. Ah, quando eu cheguei em 93, que eu escolhi vaga na escola Frei Godofredo, que eu comecei a trabalhar lá em Gaspar, que estou me aposentando lá nessa escola, o diretor na época não quis assinar minha admissão, então também a gente enfrentou um preconceito ali e todas as formas de preconceito que a gente teve durante esse período, inclusive quando o advogado do Cinti me disse que tinha essa possibilidade, eu me senti até como se as cotas, né? As cotas existem para reparar algum problema que teve durante o percurso da história. E aí pensei, será que o uso desse direito ou não é justo com as mulheres ou não, por não ser biológica, né? Uma mulher biológica. E aí a gente coloca na balança a questão de todo o preconceito que a gente teve, tantas portas que se fecharam. Então, como é um direito que a gente adquiriu com muita luta, porque nada vem de graça também, né? Luta sindical, luta de movimentos sociais, de partidos políticos, que a gente tem partidos políticos que incentivam, né? Que dão todo esse aparato para os mais marginalizados, vamos dizer assim, né? Eu decidi que acho que era uma oportunidade de ter um reconhecimento por toda essa luta que a gente passou. E espero que esse caso sirva de lição, né? de espelho para que outras pessoas possam usufruir também. Porque se hoje a lei reconhece que uma mulher trans ela tem os mesmos direitos que uma mulher biológica, por que não a aposentadoria, né, de uma professora trans ter o mesmo direito que uma professora biologicamente, né, do sexo feminino? Então, agradeço novamente o Cinti e também convido todos os professores que ainda não são filiados a esta instituição, a esse sindicato tão sério que é o Cinti, que venham se filiar, porque um dia vai precisar, seja para uma ação como essa, seja para dar uma luz, para explicar quais são os direitos que a gente tem, e seja para a luta do dia a dia, de questões salariais, de questões trabalhistas, de ter um ambiente de trabalho bom. O Cinti vem fazendo isso há muito tempo. E vai continuar, né, se Deus quiser. Então, venho para o Cinti que ainda dá tempo. E é bem interessante quando tu fala isso, que parece que foi tão simples, né, de conquistar. E quando o Dr. William também relatava, daí procura o cartório e tal. É só esse reconhecimento, eu vou fugir um pouco aqui do nosso script, mas para ter um nome social reconhecido também foi uma luta, né? Também foi uma caminhada, né? Sim. Para ter a questão da mudança. Como que foi um pouco assim? Vocês chegaram a acompanhar nacionalmente esse debate? Como que foi para ter esse direito? Faz pouco tempo. 2018, né? 2018 foi reconhecido pelo... 2018, março de 2018 foi a primeira ação, a 4275, foi o primeiro julgamento. E se eu não me engano, nenhuma delas foi por unanimidade também. Mas eu posso estar enganado, porque já tem algum tempo que eu não olho essa questão especificamente. Mas tanto o tema 761, que acho que é de agosto do mesmo ano, e a ação 4275 foram... É muito recente, você imagina, 2018, né? E a gente está falando... Até quando a Lu estava falando, eu estava lembrando disso. Nós estamos falando de acesso real à Constituição. Então, assim, o direito à previdência, de dignidade da pessoa humana, liberdade, segurança, saúde, né? Tudo isso, né? A gente está falando de pessoas que já existem na sociedade, que precisam existir enquanto sujeitos de direito, né? E a gente precisa do reconhecimento, né, do Poder Judiciário, de muitas vezes forçar isso para dentro da sociedade através do Poder Judiciário, para que a gente possa garantir. E com o nome social e a retificação do nome e prenome não foi diferente, né? Então, lá em 2018, você vê, né, um pouco antes da pandemia ali, a gente tem essa questão aí sendo colocada. A gente tem já alguns direitos que são garantidos, né,
pelo próprio STF e tudo mais, inclusive por omissão do Poder Legislativo, né? Como é a LGBTfobia, né? A criminalização da LGBTfobia. Que é, se eu não me engano, desdobramento do artigo 5º, inciso 41 da própria Constituição, né? Que diz que precisa ser criminalizado toda forma de preconceito, né? Toda 2019 forma o STF. 2019, então a gente tem a ADO. Tudo muito recente, né? Muito recente. Não tem uma década. Exatamente, a gente tem aí a ADO 26, né? Que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Sim. Né? Ou seja, o poder legislativo ele deixa de legislar a nosso favor. Né? E isso é muito importante que se diga porque estamos em ano de eleição. Né? E a gente precisa pensar sobre essas pautas também. A gente precisa pensar tipo, onde é que estão sendo colocados os nossos direitos, como é que isso está sendo articulado dentro do poder legislativo, se interessar mais por isso também. Né? Porque uma omissão dessa, né, que o Poder Judiciário precisa corrigir e demora tanto tempo para que isso seja determinado, também é bastante grave, né? Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso também. E isso traz também uma reflexão sobre o papel do sindicato, né, Sandro? Muito além da luta específica da categoria. A descompactação da tabela. Os 14% dos aposentados. As condições de trabalho, que são importantíssimas e elas perpassam aí a luta diária do sindicato. Mas também essa questão da luta pelo direito, né? Pelo direito de ser reconhecido enquanto trabalhador e ter acesso ao que tem como garantia. Mas esse preconceito também ele vai deixando marcas, né? E vai deixando marcas tanto na questão ligada à violência, a questão da exclusão, mas também deixa marcas no mercado de trabalho, né? Qual é o reflexo do preconceito especificamente no mundo do trabalho, Sandro? Nós tivemos um encontro e o Banco Mundial, a parceria, primeiro eu vou conjunturar a todos que com o retorno do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBT, e aí um retorno que digo que é um retorno de defesa à comunidade, né? E através de várias associações do movimento civil LGBT, a ANTRA e outras entidades, outras organizações que lutam nos direitos da comunidade LGBT, e através do Banco Mundial, né, foi feito este ano o primeiro relatório do custo, do custo econômico da exclusão baseado na orientação, na identidade, na expressão e na característica de gênero no Brasil. Né? Então, que é assustador. Né? Já iniciava anteriormente, né, a dizer que boa parte das mulheres trans, das travestis, né, 0,2% é que tem um nível superior. Né? 70% delas, infelizmente, nem o ensino médio, né, o ensino fundamental, a educação básica concluída possui. E muitas dessas vivem, infelizmente, na invisibilidade. E aí, quando a gente fala de visibilidade, o Dr. William, Lu, às vezes as pessoas podem achar que a palavra é pesada. Por exemplo, alguns dos dados, Silvia, desta exclusão social do mercado de trabalho, né, nós hoje temos aí de desemprego. Hoje a média do desemprego no Brasil é em torno de 7,7%. Né? Destes aí, correto, pelo menos da comunidade LGBT, são 15,2%. E ainda por cima destes aí, né, nós vamos ter pelo menos 37% da comunidade LGBT e 33% na comunidade geral. E parte deste percentual, na sua grande maioria, são as travestis, são as transexuais, que estão invisibilizadas, que não possuem emprego formal, correto? E muitos desses trabalhadores LGBT, nós vamos ter, dentro de um percentual, 72%, ou melhor, antes de um homem gay, de uma mulher lésbica, de um transexual, eu acho que a Lu falou muito bem como foi o início da sua carreira, o quanto chegar dentro de uma empresa e perguntar
Se você tem a sua formação, não, se com quem que você dorme, ou se você é gay, você não é. Então, boa parte da comunidade LGBT quando vai procurar um emprego, ela na metade desiste, ela não vai. Porque o acolhimento desta empresa a pergunta não é se você veio para aquela vaga X. Como é que é você? Mas até a própria Lu falou do diretor, né? Primeiro diretor da escola. Exatamente. Então, não quis assinar. 72%, né? E os que estão empregados, pelo menos 72% que são gays, lésbicas ou travestis, transexuais, sofreram um preconceito, uma piadinha, alguma coisa. E destes aí, 64% dizem que dentro da sua empresa, continuamente, todos os dias, sofrem um preconceito contínuo, direto. E destes aí, né, ultrapassa aí quando este LGBT é um gay mais afeminado, é uma transexual, é uma travesti, então é muito pior. E quando a gente fala dessa invisibilidade, desse desemprego, né, todos nós trabalhamos e ganhamos. Né? Então hoje, no Brasil, se nós temos uma perda econômica, que o Banco Mundial, através dessa pesquisa, né, comprovou que só no Brasil nós perdemos de dinheiro 94,4 bilhões do PIB. Significa que o quê? Enquanto nós vamos ter um percentual de 15% da população LGBT desempregada na invisibilidade, o Brasil está perdendo 94,4 bilhões. Isso daí não é muito. Verdade, se nós pegarmos todo o PIB do Brasil, né, isso aí chega aí a 0,8%, mas é um impacto. A economia e discutir com a sociedade de que a comunidade, que os trabalhadores, eles também são gays, são lésbicas, são travestis. Nós temos que fazê-los vir para o mercado de trabalho. Né? Obviamente que nós tivemos um retorno agora, um retorno maravilhoso, a Secretaria de Direitos Humanos, né? Desde 2011, porque nós temos que lembrar o que foi os anos 2000, da conquista para a comunidade LGBT, a união estável, 2018, o reconhecimento do nome social, da adoção para as pessoas do mesmo sexo. Exatamente. Né? 2019, né? A violência contra a comunidade LGBT, contra um gay, contra uma travesti, hoje é lei, correto? Está garantido que não se pode. E tivemos aí o Superior Tribunal do Trabalho, né? Que garantiu aí o benefício para as trabalhadoras trans o uso do banheiro, que ainda nós não conseguimos em nível de Brasil, porque ainda é um debate, mas hoje, no mercado de trabalho, as trabalhadoras trans registradas têm o direito reconhecido pelo Superior Tribunal do Trabalho que a empresa deve, obrigatoriamente, né, o uso do banheiro feminino. Né? Então, são conquistas que foram importantes para nós. Né? E nessa caminhada a gente vê que foi com muita mobilização de rua, muito enfrentamento, mas também teve o suporte do jurídico, né? O jurídico entra como um grande aliado da luta, e eu gostaria se o Dr. William pudesse rapidamente passar para a gente quais as principais ações que o sindicato já moveu, específicas sobre essa pauta também, né? Além da vitória que a gente teve com a Lu. Claro, mas se me permite, eu só gostaria de fazer uma contribuição com a fala do Sandro, muito pertinente, inclusive, e chocante, né? A gente tem dados reais. Então, se você não vai falar de garantia de direitos para a população LGBT, se você se incomoda com isso, eventualmente, se você é uma pessoa que está desse lado, então vamos falar sobre economia. Isso. Aposto que você não se incomoda com o dinheiro entrando, né? O chamado pink money, né? É interessante para todo mundo agora, quando fala de direitos, né? Aí não, né? Aí não, já tá passando. Aí é complicado. Mas, enfim, alguns dados especificamente da população trans, até a gente conversava sobre isso. O IPEA,
ele fez uma pesquisa no final do ano passado, se não me engano, em outubro. Você vê, super recente também, assim como a política nacional, né, é do ano passado, né? Então, Isso, bem recente. exatamente, o Ministério dos Direitos Humanos fez a cartilha e depois veio o Plano Nacional, né, em 2025, e a partir disso, um desdobramento aí seria essa pesquisa do IPEA, que falava sobre a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. E os desafios disso. O primeiro desafio é o que chama bastante atenção, inclusive, que é a falta de uma base de dados oficial para que você possa começar esse estudo. Sim, né? mensurar. Como Exatamente. quem tá falando, E eles tiveram que meio que se desdobrar ali pela base do CPF, eventualmente trazer esses dados, né? Então, foi feito um levantamento de 38,7 mil pessoas trans e travestis que fizeram alteração obrigatoriamente ali no CPF para que isso pudesse entrar nos dados. Ou seja, toda aquela população que não fez, essa alteração está invisibilizada, já começa por aí. E aí a gente fala da importância, e já se conecta com a pergunta que você fez, Silvia, da importância do acesso à informação, porque dessas 38,7 mil pessoas dessa população, quase que 56% estão entre 18 e 30 anos, numa população de 18 até 64 anos. Então você veja, é quase que natural que a gente pense que a população mais jovem vai ter mais acesso à informação e, portanto, correr atrás, digamos assim, dos seus direitos com um pouco mais de facilidade. E agora, e as pessoas, né, que estão acima disso, acima de 30 anos e que não buscam, né, e que ficam nessa invisibilidade também, né? Então, assim, o primeiro dado importante da pesquisa é o fato da dificuldade de se fazer a pesquisa por conta dessa falta de registro, por conta dessa falta de visibilidade, porque as pessoas andam na rua e dizem que elas não existem, e elas não podem ter direitos, que elas, né, elas precisam ser chamadas pelo nome de batismo, ou qualquer coisa assim. Né? Não se pensa que o nome, inclusive, é um exercício de cidadania. Você ter o seu nome, você usar o seu nome, você, né, se identificar. Mas, enfim, voltando a essa questão da pesquisa, ainda fazendo essa contribuição, se identificou, então, que a população trans recebe 36% menos que a população cis. Isso sem que a gente conte outros marcadores sociais, por exemplo, raciais, né? Que aí piora. Isso a gente falando, assim, de uma fragmentação, né? A gente está analisando um fragmento, que não é o que acontece realmente na sociedade. Lembrando que o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans e travestis, né? E isso também leva à invisibilidade, leva as pessoas não se exporem, não procurarem seus direitos, porque tem medo do ódio que isso pode gerar. Sim. Né? Enfim, agora falando especificamente ali de como o setor jurídico, né, pode ser aliado da causa LGBT. Primeiro que, assim, o acolhimento que a gente faz e a orientação, trazer essas informações de como esses direitos estão se desdobrando para essa comunidade é muito importante. Muitas vezes as pessoas acham que, por exemplo, sofri uma violação do meu direito de imagem, sofri uma violação do meu direito de utilizar o meu nome, alguém me xingou, mas o sindicato é só questões funcionais, trabalhistas, como colocam. Não, a pessoa pode vir, pode sentar com a gente vai fazer as instruções, mesmo que aquilo esteja fora do espectro de atuação, a gente vai trazer alguma luz e vai fazer esses encaminhamentos, sim. Né? A gente faz esse acolhimento jurídico também, né? Da população LGBT ou não, mas assim, especificamente e especialmente em relação a essa população, de uma maneira um pouco mais delicada, né, justamente porque precisamos fazer essa articulação de uma maneira um pouco mais atenciosa. Né? Então, assim, a primeira coisa é essa, né, a gente
faz esse acolhimento, faz a análise jurídica, dá essa orientação e faz todos os encaminhamentos. Lembrando que nós hoje temos uma Secretaria de Assuntos, uma Secretaria de Direitos LGBTs. Então, primeiro mandato, ano, né? Que a gente tá, primeiro mandato. E já estamos com tudo, né? Sim, já estamos atuando. Daqui a pouquinho eu vou falar, inclusive, das ações que a gente está fazendo, judiciais, que, assim, foram todas feitas, a maioria esse ano, inclusive. Sim. Né? Mas, enfim, a própria secretaria pode fazer esse encaminhamento político também, o encaminhamento de outros direitos, de outras orientações, né? Sim. E outros apoios, né, que a gente pode esperar aí do sindicato também. Bastante simbólicas, que ainda estão em tramitação, sobre a lei 19.668 também desse ano, que é a questão do banheiro sem gênero. Aí aqui, assim, é uma questão muito importante falar sobre isso, porque qual é a expressão mais básica da cidadania se não poder usar o banheiro, né? Então a gente tem que fazer uma ação para questionar isso, né? Para questionar o motivo pelo qual eu não posso ter um banheiro neutro, sem gênero, onde as pessoas... E agora falando em termos mais informais, na nossa casa a gente usa um banheiro sem gênero, Sim, né? sim. As pessoas utilizam, elas transitam por ali, né? E normalmente, né, onde a gente tem um ambiente saudável, não acontece nada demais, né? Exato. Então, assim, na escola não poderia, né? Então a gente tem ali a delimitação masculino e feminino. E o que mais chama a atenção dessa lei é a falta de embasamento, inclusive técnico ou de justificativa técnica, digamos assim. Sim. Porque nós temos, inclusive, uma previsão de multa, uma multa caríssima. Ali não existe, não tem fundamento nenhum, assim, né? Então, é claro, isso dentro do nosso ponto de vista e do que a gente está questionando. Sim. Né? Então, a gente ainda está com essa ação em tramitação, a gente vem acompanhando e também trazendo todas as informações sempre aí para a Secretaria, tanto de Assuntos Jurídicos, né, quanto para a Secretaria de E Assuntos LGBT. essa questão do banheiro, ela é uma das que mais é recorrente, as fake news, né? As fake news. Que daí surgem várias histórias nunca comprovadas de que a filha de não sei quem, do não sei quem, sofreu tal coisa. Sendo que a gente pega pesquisas sérias e mostra onde que são os locais que acontece maior violência contra as crianças e adolescentes, né? É visível que essa lei, essa reação contra o banheiro é justamente para impedir acesso a um direito tão básico, né? Exatamente. É só para uma reação mesmo, uma reação conservadora, que daí constrói narrativas monstruosas para tentar impedir um direito básico. Exatamente. E aí... Para tentar impedir exercício de cidadania. Exato. É basicamente isso. Eles não querem, né, esse conservadorismo não quer a existência Sim. dessa comunidade diferente, dessa população que é diferente daquilo que moralmente estão acostumados. Sim, enfim, sim. né? Existem 3 grandes vertentes que o tribunal analisa e eventualmente pode trazer uma indenização, e isso é importante a título até de informação para que as pessoas saibam como que elas podem procurar seus direitos, né, e que direitos estão abarcados, né, como que a gente vai questionar isso, né? A primeira vertente que a gente e que é mais evidente seria as ofensas discriminatórias diretas, né? Então, especialmente em ambiente público ou então na própria sala de aula, né? Muitas vezes o aluno xingando a mãe de aluno que não gosta de determinado professor, que acha que é afeminado, que é não sei o quê. Então, assim, essas ofensas são passíveis sim de ação judicial, são passíveis sim, inclusive, de verificação agora pela DEL 26 na esfera criminal. Por que Sim. não, né? E o sindicato pode atuar. Pode em atuar relação a também isso. em relação a essas ações, né? E naquilo que a gente não consegue atuar especificamente, a gente vai fazer os encaminhamentos e vai fazer Sim, uma a orientação orientação tranquilamente. A segunda vertente seria o desrespeito à identidade de gênero, né? De fato, assim, você não aceitar usar o nome de batismo. utilizar somente o nome de batismo, né? Enfim, ou então
chamar a pessoa só por aquele nome morto, digamos assim, né? Seria isso também. E a terceira coisa seria omissão institucional diante da discriminação praticada. E essa é importante porque traz uma responsabilidade mais objetiva do Estado. Então, assim, se o Estado está se omitindo em relação a isso, por exemplo, fiz um requerimento ou um registro na ouvidoria que seja, já é bem importante, de que estou sofrendo determinada ação dentro da escola, pela diretora, pela orientadora, coordenadora, ou outros professores, ou mesmo por alunos, e já informei a direção da escola que não fez nada. E isso se reiterou ou não, né, é passível sim de discussão. Se a administração não se moveu diante de uma ilegalidade, diante de uma violação de um direito, né, nós temos sim a possibilidade de fazer esse levantamento e ter uma eventual indenização, digamos assim, pelo Poder Judiciário aqui de Santa Catarina. Essas são as 3 grandes vertentes. Assim, é muito importante falar, e isso em toda ação de dano moral, né, que não se dispensa a prova, né? Então, assim, a gente precisa fazer registros, né, seja por encaminhamento administrativo nas ouvidorias, seja por registro de pareceres que o próprio sindicato pode elaborar e fazer o encaminhamento pela escola, né, seja por mensagens de WhatsApp, qualquer coisa que possa vincular aquela ação, né, a gente precisa fazer esse levantamento, né? Ser negativo, omissão, prints, Sim. comprovantes, qualquer coisa que a gente possa fazer essa comprovação, né? Quanto mais a gente comprovar esse nexo entre a ação e aquela violação de direito, melhor. O orgulho das pessoas LGBTQIA+. Com esse nosso fim do podcast, qual mensagem que essa conquista deixa para todos nós? Que mensagem que você fica, professora Lu? Bom, eu tenho, na verdade, pedidos, né? Primeiro pedido à comunidade escolar, né? Seja direção de escola, seja coordenadores, professores, alunos, pais, que acolham melhor, né, a população LGBT que ia mais, né, os seus alunos, que sejam crianças ou adolescentes que percebe-se que pertencem ou que vá pertencer, caso ainda não seguiu, não tem a sua orientação definida ainda, não se percebeu ainda se é um menino gay, se é uma menina trans, mas que tem já essa possibilidade, que essa comunidade escolar possa acolher bem esse aluno, essa criança, esse adolescente, e que também acolha os seus professores, seus trabalhadores de educação que também pertençam a essa população, porque já é difícil ser professor hoje no Brasil, né? Imagina ser um professor que pertence a essa população LGBT por causa do preconceito, que o preconceito ele vem de todos os lados, né? Obviamente nós temos pais, alunos e pessoas dentro da escola que são maravilhosos, mas infelizmente a gente tem pessoal que precisa rever muito ainda seus preconceitos, que muitas vezes atrapalha bastante a evolução da sociedade. Então, assim, como eu sempre digo para os nossos professores, principalmente os que estão começando, seja CT, estando em estágio probatório ou já efetivo, começando agora ou já quase fim de carreira, que ainda não é filiado, é importante você ter esse aparato sindical, que o sindicato é que vai te dar um rumo, principalmente na questão dos seus direitos trabalhistas, e como a gente discutiu hoje, analisou e percebeu, na questão também dos direitos sociais, né, que não é só mais trabalhista que o Sinti faz essa luta. Né, ele já ampliou também o seu leque de lutas para essa população geral. Quero agradecer pelo convite também. A gente que agradece a oportunidade de você estar aqui, dividindo a tua história com a gente podendo contar a tua história, que é tão simbólica e tão importante. Que você seja a primeira de muitas professoras
trans que têm acesso a esse direito, né? E certamente você fica como simbólica, né? A primeira professora trans que se aposenta. Que não seja a única A nem a única, última. exatamente. Que muitas virão ainda pela luta. E, doutor William, você que também faz parte da comunidade LGBT, o que significa essa vitória, né? Essa Para mim conquista? é um prazer e uma honra entregar um resultado assim, imagina, né? A gente sabe o quanto é difícil, né? A gente sabe o quanto é difícil crescer nesse contexto, enfim, não só pessoalmente como profissionalmente, é uma gratificação. Acho que é muito empolgante trabalhar hoje com o sindicato e com a secretaria, que é específica hoje em dia dos direitos LGBTs. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente está focando, né, em algo que está crescendo muito. Então, o que eu tenho a dizer é procurem, confiem no sindicato, procurem, confiem no jurídico do sindicato. A gente está muito preparado, né? Nós temos profissionais excelentes atuando, né? Quase que especificamente, se não especificamente, somente com o Sint, somente com o magistério catarinense. Então nós somos especializados nisso, né? Para o sindicato oferece esse serviço de qualidade. Então procurem e confiem, principalmente politicamente, mas também juridicamente, que a gente está aqui à disposição. E o Sandro é uma pessoa, quem conhece o movimento sindical sabe que o Sandro lutava pelos direitos das pessoas LGBT muito antes, inclusive, de ter a secretaria, né? Que é algo tão recente. O Sandro representa essa simbologia do lutador sindicalista trabalhador LGBT que levantava a mão para dizer: estamos aqui, nós temos o nosso direito, nós queremos nossos direitos, e agora temos aí a pasta. O que significa essa vitória que a gente teve da aposentadoria da Lu e tantas outras vitórias que a gente está tendo nesse curto período? Eu acho que essa é a vitória que, para nós, quanto Sint, para a nossa assessoria, que agradecer muito a assessoria, o Dr. Marcos, depois, né, o Dr. William, que a gente acolheu quanto entidade, instituição, a Lu, logo que nos procurou, mas também a nossa assessoria também acolheu, né, a Lu e garantiu a ela todo o processo. Isso daí nos orgulha. Então, este respeito é este que o Sint quer estar passando, principalmente para a nossa classe trabalhadora, que já sofre. Quanto trabalhadores em educação, nós já sofremos alguns massacres, correto? Quanto educadores. E aí, quando eu sou educador e ainda por cima gay, travesti, lésbica, né, também sofro. E às vezes sofro um pouco mais. Então, é isso que é o papel do Sint, é fazer toda essa defesa, só agradecer a quem não é professor. Vamos respeitar a diversidade, vamos acolher os nossos trabalhadores, as nossas trabalhadoras, gays, lésbicas, trans, bi, seja quem for, vamos tratar, porque somos todos seres humanos. É isso aí. Isso. Obrigada, gente. Então, hoje nós ouvimos uma história de resistência, coragem, conquista. Ouvimos uma história também de respeito, né, à identidade de gênero, respeito aos direitos. E também ouvimos a história de um sindicato que ultrapassa sua luta muito além de uma luta somente trabalhista, né, mas uma luta pelos direitos sociais. E encerramos o nosso podcast, o nosso Sintcast, agradecendo em especial a professora Lu por aceitar esse chamado, por vir aqui compartilhar sua história, ao Dr. William por também ter feito essa conquista, mas por ter vindo dividir e ter dito para tantas outras pessoas que sim, é possível, basta seguir unidos e juntos e juntas e juntes ao Sint que a gente consegue conquistar, e ao nosso diretor Sandro, em nome de toda a executiva, que tem sido uma executiva bastante corajosa a pautar esses temas, né? E encerramos o nosso Sintcast, que você pode acompanhar ele pelo nosso YouTube do Sint Santa Catarina e também pela conta do Spotify, que agora o Sint Santa Catarina também possui. Comece a nos seguir para receber o nosso próximo episódio. Obrigada!